Olá, eu sou a doutora Priscila Rosic, oftalmologista especialista em oftalmopediatria e estrabismo. Hoje nós vamos falar dos tipos de estrabismo na infância. Primeiro vamos falar daquele estrabismo que o olho está voltado para dentro, desviado, virado para o nariz. Nós temos 4 tipos. A esotropia acomodativa, que é aquela totalmente dependente do uso do óculos. Então a criança tem um grau alto de hipermetropia e aí quando ela coloca os óculos, o olho fica reto. Sem o óculos, entorta. Com o óculos, fica reto. Nesse caso, o tratamento é o óculos. Se necessário, a gente usa tampão para desenvolver a visão. Mas aí nós temos que fazer o acompanhamento para trocar esse óculos de tempo em tempo, no máximo de 6 em 6 meses, e avaliando a visão para ver a necessidade ou não do tampão. Nós temos também a esotropia, para dentro, desvio, parcialmente acomodativa. Nesse tipo, o óculos também tem um grau mais alto de hipermetropia e ele corrige parte do desvio. Então, o óculos, sem o óculos, o olho está bem torto, com o óculos está torto, mas menos do que sem os óculos. Nesse caso, a gente também acompanha o óculos de 6 em 6 meses, a gente vai avaliando a visão e vê a necessidade do uso do tampão para desenvolver essa visão. Quando a criança termina o desenvolvimento visual, que é em torno dos 5, 6 anos, a gente avalia a necessidade de cirurgia do desvio que não está totalmente corrigido com o óculos. Então, é só aquele desvio que sobra mesmo com o uso do óculos. Um outro tipo de esotropia é a esotropia essencial, que é uma esotropia que inicia-se em torno de 1 a 3 anos. Ela pode ter início súbito, com acontecer do nada, aparecer, de repente aparecer. Tem muito relato de estresse físico e emocional. A criança, os pais falam assim, a criança teve uma febre e depois começou com estrabismo. Ou a criança teve um trauma emocional, nasceu um irmão, ela ficou com muitos ciúmes e começou o olho torto assim, rapidamente. Então tem muita associação com esses estresses físicos e emocionais. Mas também tem aquele início insidioso, que é de vez em quando o pai e a mãe falam assim, olha, de vez em quando eu notava que o olho dele entortava, mas logo voltava reto, ao normal. E esse entortar e voltar reto, de repente, ele fica constante o tempo todo. Esse tipo de estrabismo também a gente tem que avaliar se precisa usar óculos, mas normalmente o óculos nesse tipo de estrabismo ele não muda nada o desvio, o tamanho do desvio, e a gente avalia a necessidade de cirurgia também quando a criança tiver com a visão totalmente desenvolvida. E o último tipo da esotropia, que são esses desvios para dentro, são a esotropia congênita, que também é chamado de síndrome de ciância. Elas começam ou desde o nascimento ou nos primeiros meses de vida. A síndrome de ciância ela não tem um componente genético, já aquela que a gente acabou de falar, a essencial, ela tem um componente genético. A ciância ela não tem. Na síndrome de ciância, ela tem outras coisas. A criança tem um desvio bem grande para dentro, ela tem dificuldade de mexer o olho para os lados, ele não abduz, que a gente fala. Às vezes as crianças têm posição de cabeça, então às vezes você vê uma criança com torcicolo, né? Parece que ela está com torcicolo, e na verdade ela faz aquele movimento por causa do desvio dos olhos. E também pode aparecer aquele nistagmo, né? Aquele olho tremendo. Nesses casos, também a gente não vê muito grau de óculos alto, são graus mais baixos, que não precisa prescrever, passar o óculos. E nesses casos, a gente indica cirurgia precoce. Então, não é uma cirurgia que a gente espera o total desenvolvimento da visão. A gente indica normalmente até os 18 meses de vida, que é para evitar um grande prejuízo na visão das crianças. E o outro tipo de estrabismo na infância são os estrabismos voltados para fora. Tem o que a gente chama de esotropia. Esses estrabismos têm o fixo, que é o tempo todo voltado para fora. Normalmente eles têm, quando é na criança, associações com problemas neurológicos graves ou também em crianças que têm alguma lesão, por exemplo, uma cicatriz, alguma coisa dentro do olho que baixou a visão e esse olho desvia para fora. E nós também temos as esotropias intermitentes, que é aquele olho que ora está reto, ora desvia para fora. Nesse tipo de estrabismo, a gente também acompanha a cada 6 meses no máximo e a gente vai avaliar a necessidade do uso do óculos e normalmente a gente usa o tampão.
tanto para desenvolver a visão igualmente dos dois olhos, não causar aquele olho preguiçoso, ambliopia, e também para a gente ter um maior controle do desvio, que é ver com menos frequência esse desvio. E também, quando termina o desenvolvimento dessa visão, em torno dos 5, 6 anos, a gente avalia a possibilidade de cirurgia para a gente consertar esse desvio, certo? Mais alguma dúvida sobre qualquer um desses vários tipos de estrabismo que eu falei, só postar aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em responder para vocês. Obrigada!